Olá, bom dia, tudo bem? Que alegria a gente poder estar aqui junto mais um domingo, conviver em casa. Estamos muito felizes de ter esse tempo e eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas, dizer que é uma alegria receber vocês aqui com a gente, tá bom? Eu quero orar para a gente começar esse nosso encontro, pedindo que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado porque a gente pode ter esse tempo aqui em família, para refletirmos sobre a Tua Palavra, para pensarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, que a gente esteja atento àquilo que o Senhor quer nos dizer e ao ouvirmos, que haja no nosso coração esse desejo de obedecer, de viver aquilo que nós estamos ouvindo. Eu oro por cada pessoa que está com a gente aqui nessa manhã, pedindo que o Senhor abençoe a saúde, a casa, a família e que a Tua bondade e graça possam encher e inundar cada lar nessa manhã. Muito obrigado por mais essa oportunidade que nós podemos ter de estarmos juntos aqui. Que o Senhor seja glorificado e que a gente saia daqui desse tempo desafiado pela Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, muito bom podermos estar aqui juntos. Se é a sua primeira vez que você está aqui com a gente, eu quero incentivar você a nos conhecer também pelas nossas redes sociais, @conviverjundiaí. A gente se comunica muito por ali e se você está aqui pela primeira vez e quer manter contato com a gente, quer receber informações sobre a nossa comunidade, por favor, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram e ali a gente vai poder conversar, nos conhecer melhor nesse tempo também. Vai ser uma alegria poder conhecer você, poder a gente se relacionar aí e saber um pouquinho mais de você, tá bom? Então, faça isso, por favor. Gente querida, eu quero dar um aviso para você. No próximo domingo, na verdade, nos 2 próximos domingos, nós estaremos juntos presencialmente, respeitando todas as normas que estão sendo colocadas para que os nossos encontros aconteçam, mas a gente vai estar junto. A partir de terça-feira, você vai ter o link através das nossas redes sociais. Então, por isso, fique atento. Temos um número limitado de pessoas que nós podemos receber, mas se você tem interesse em estar com a gente no próximo domingo, você precisa só deixar o seu nome e um número de contato que a gente vai confirmar a sua presença e vai ser uma alegria nós podermos estarmos juntos no próximo domingo de maneira presencial. Gente, nós estamos conversando nesse tempo sobre o tema Até Quando? Conversas com Deus em tempos difíceis. Nessa manhã, nessa nossa segunda reflexão sobre nessa série, eu quero falar com você sobre uma vida de fé diante da frustração. Nós estamos mergulhando aí na jornada do profeta Abacuque. Abacuque foi alguém que ousou indagar a Deus. Nós vimos isso na semana passada. Se você não assistiu, você pode olhar aí no nosso canal do YouTube a mensagem do domingo passado, onde a gente conversou aí sobre os primeiros versículos do capítulo número 1. O cenário, a gente falou um pouco sobre isso, né? O cenário que Abacuque viu era um cenário de maldade, de injustiça, de corrupção. E diante desse cenário, a pergunta que ele fez foi: até quando? Até quando Deus vai se manter calado? Até quando Deus não vai fazer nada? E no domingo passado nós vimos um pouco dessa primeira conversa. Abacuque questionando a Deus, Deus respondendo a Abacuque. No entanto, a resposta que Abacuque recebeu da parte de Deus era algo que, pelo que parece, o profeta não queria ouvir. Porque Deus diz para Abacuque que ele vai enviar os babilônios. E a gente viu um pouco sobre eles a semana passada, um povo mau, um povo cruel, para julgar o povo de Judá, que é o povo de Deus. E não satisfeito com a resposta de Deus,
Abacuque ele indaga a Deus novamente, coloca para Deus alguns questionamentos. Na verdade, o que a gente percebe ao lermos o texto aí de maneira corrida, o que você vai perceber é que Abacuque ele tem uma certa frustração com a resposta que Deus dá para ele. Não era esse tipo de resposta que o Abacuque estava esperando da parte de Deus. E aí, diante dessa primeira resposta de Deus, olha o que Abacuque diz. E aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura, capítulo 1, a partir do versículo número 12. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. O Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas Tu és tão puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto perversos engolem os que são mais justos que eles? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam? Então eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Até o capítulo 2, versículo 1. Você já esteve diante de uma situação em que você aguardava um tipo de resposta e quando essa resposta é dada, você fica assim: opa, como assim? Não era isso que eu estava esperando. Foi isso que aconteceu aqui com Abacuque. Esse é o sentimento de Abacuque quando Deus o responde. Ele apresenta algumas outras perguntas para Deus, para ver se de fato Deus estava entendendo o que estava acontecendo. E é interessante que nesses versículos que nós lemos, Abacuque faz pelo menos 4 novas perguntas para Deus. Olhe comigo aí. Ele começa com: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, no versículo 12. Depois no versículo 13 ele faz uma outra pergunta: tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que toleras traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos que eles? Terceira pergunta, versículo 14: por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? E a última pergunta, no versículo 17, Abacuque diz: deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Abacuque tem uma certa lógica nessas indagações diante de Deus. E ele começa, e a primeira pergunta, Abacuque lembra, isso é bem curioso, Abacuque lembra a Deus quem o próprio Deus é. Abacuque diz: Deus, o Senhor é eterno, o Senhor é santo, o Senhor é rocha, ou seja, o Senhor é aquele que nos dá estabilidade, o Senhor é puro. Não está fazendo sentido essa conversa de trazer os babilônios para julgar o povo de Judá. Como que o povo de Deus vai ser julgado por um povo pior do que o povo de Judá? Como que isso pode acontecer? Isso não bate na cabeça aí do Abacuque. Abacuque diz para Deus o seguinte: Deus, ok, nós estamos pecando, nós precisamos de uma disciplina por causa do nosso erro, mas usar alguém pior do que a gente, como assim? Isso não é possível. A preocupação de Abacuque e ele deixa muito claro isso nos versículos que nós lemos, é que o povo vai estar sem liderança. O povo vai estar sem uma direção se eles forem julgados pelos babilônios. E de fato a gente vai ver posteriormente na história que isso acontece. Quando a Babilônia invade Judá, a monarquia acaba no reino de Judá. E a última pergunta que nós lemos no versículo 17, continua demonstrando essa frustração de Abacuque com Deus.
E na minha concepção, olhando para essas perguntas e olhando para esse texto, o que a gente vê aqui é Abacuque querendo colocar Deus dentro de uma caixa. Ele quer argumentar e ele questiona a Deus que não faz sentido algum o que Deus está fazendo. E não sei se você concorda comigo, mas muitas vezes esse é o nosso jeito. A gente não entende quando Deus faz alguma coisa. Quando nós não entendemos o jeito de Deus, a gente fica frustrado. Porque na verdade nós esperamos que Deus jogue no nosso time. Nós esperamos que Deus esteja a nosso favor. Mas o que eu acho algo aqui para a gente pensar é que mesmo diante da frustração, diferente de nós, que quando frustramos, nós queremos jogar tudo para o alto, Abacuque não faz isso. Abacuque não rompe com Deus. Abacuque aguarda aquilo que Deus vai falar para ele. E aí nós lemos no versículo, no capítulo 2, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Fica muito claro que Abacuque não rompe com Deus, mas ele sobe naquela torre de vigia, que era um lugar onde os guardas vigiavam as entradas da cidade, e daquele lugar ele vai esperar para ver o que Deus vai dizer para ele. E Deus novamente ouve o questionamento de Abacuque. E olha o que ele responde a partir do versículo 2, do capítulo 2. Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Nessa resposta de Deus para Abacuque está o centro do livro de Abacuque. Aqui nós temos aquilo que é central, não apenas no livro de Abacuque, mas que se tornou central quase que para a fé cristã inteira. E eu quero falar sobre isso aqui com você. Deus responde a Abacuque. E Deus responde, ele começa com uma orientação bem clara para Abacuque. Abacuque, eu quero que você escreva a minha resposta. Eu vou te dar uma visão de futuro. Eu vou dizer para você aquilo que vai acontecer. Mas você precisa esperar com paciência. Pode parecer que está demorando, pode parecer que eu não estou agindo, mas vai acontecer. O que Deus está dizendo aqui para Abacuque é algo para ser registrado, porque essa palavra não é só para Abacuque, mas essa palavra é para todo o povo. E ele começa dizendo o seguinte, no versículo 4, olhe os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. E aqui Deus está fazendo uma referência clara à Babilônia, aqueles que estavam para invadir Judá. Lembre que nós lemos na semana passada que o Deus deles era a sua própria força. Esses são arrogantes, eles são perversos. E no versículo 5 que nós lemos, ele continua dizendo o seguinte, que assim como a riqueza é traiçoeira, os arrogantes, eles não descansam. Os arrogantes não têm limites. Deus está deixando bem claro que aqueles que vêm da Babilônia, eles não têm limites. O que precisar ser feito para que eles conquistem aquilo que eles querem conquistar, isso vai ser feito. Porque eles são arrogantes, o Deus deles é a sua própria força. Mas no versículo 4 está aqui o centro do livro de Abacuque. É quando Deus diz para Abacuque o seguinte, o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. O que Deus estava querendo dizer para Abacuque aqui? Que não haveria motivo de preocupação. Porque aqui o justo, se o arrogante é a Babilônia, o justo é o povo de Judá. Ele será tratado de acordo com a sua justiça. Os ímpios, eles serão penalizados, eles terão as suas consequências.
a Babilônia, e a gente vai ver isso na semana que vem, aquilo que vai acontecer com aqueles que agem de maneira perversa. Mas quem é justo vive firmado pela sua fidelidade a Deus. E a gente vai ver daqui a pouco que o apóstolo Paulo, ele trabalha isso de forma muito mais profunda, tanto em Romanos como no livro de Gálatas. Mas a grande mensagem de Deus para Abacuque nessa segunda resposta é: Abacuque, não se preocupe, porque o justo vai viver por fé. O justo vive agarrado àquilo que Deus diz. Essa é a mensagem de Deus para Abacuque, que vai se desdobrar a partir dos próximos versículos e que a gente vai conversar um pouco na semana que vem. Mas olhando para essa segunda conversa de Abacuque com Deus, eu quero pensar com você o que a gente pode aprender diante das frustrações da vida. Primeiro, diante das frustrações, espere. Espere. Abacuque, ele continua questionando a Deus, mas a atitude dele agora é: eu vou esperar, eu vou subir na torre de vigia e vou aguardar para ver o que Deus vai me dizer. Ele tinha essa certeza que Deus iria respondê-lo. E eu penso que essa é uma das nossas maiores dificuldades no nosso tempo, na nossa geração, porque nós não gostamos de esperar. Nós gostamos de um atendimento rápido, nós gostamos de uma comida rápida, nós não suportamos fila. Se nós podemos comprar um produto que venha de maneira mais rápida que o habitual, nós até pagamos um pouco a mais, porque nós queremos as coisas rápidas. Nós não gostamos, não cabe na nossa mentalidade, na nossa vida, termos que esperar por algo. Mas eu penso que a espera gera em nós algo que é um fruto do Espírito, que nós conversamos na série passada, que é a paciência. A situação em que nós nos perguntamos: até quando, Deus? Eu acredito que essas circunstâncias, elas levam a cada um de nós a desenvolvermos o fruto da paciência. E aí eu lembrei de alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Por exemplo, Lamentações, que é de Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque. Olha o que ele diz: o Senhor é bom para os que o dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Um outro texto, Salmo 62, versículo 1 e 2, em silêncio diante de Deus a minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde eu jamais serei abalado. Veja que é bom esperar no Senhor. Essa esperar no Senhor vai gerar em nós paciência. Por isso eu quero incentivar você aqui a resgatar essa prática de, diante desses questionamentos que talvez você tenha feito para Deus, você olha para a sua vida, olha para aquilo que está passando aí na sua história e você pergunta para Deus: até quando? Eu quero te incentivar a esperar no Senhor. Espere. Seja paciente. Eu penso que esse é o grande problema nosso. Nós sempre entendemos a espera como algo negativo, porque não é anormal nós ouvirmos que eu vou esperar, então enquanto eu espero eu não faço nada. Não. A espera de Abacuque foi cercada por oração, de convicção, de certeza, de fundamentação de quem Deus era. Olha, no começo dos versículos que nós lemos, Abacuque, ele, ao indagar Deus, ele fala para Deus: Deus, o Senhor é santo, o Senhor é rocha, o Senhor é puro, o Senhor é eterno. Abacuque fala dos atributos de Deus. Eu penso que ele só pôde falar isso porque nesse tempo de espera, ele fundamentou, ele conheceu o Deus a quem ele servia. E nós falamos sobre isso a semana passada. Abacuque era alguém que sabia quem Deus era. Ele sabia qual era o plano e o projeto de Deus. Ele sabia a ação de Deus na história. Por isso, enquanto você espera, eu quero te animar e te incentivar a conhecer a Deus, a ouvir Deus, a buscar a Deus, a ver e a tentar discernir aquilo que Deus
tem a dizer sobre a sua vida. Desenvolva conversas profundas com Deus. Não faça da espera algo pesaroso. Compartilhe, talvez, às vezes esperar sozinho, talvez cause até agonia em você. Compartilhe essa espera com seus amigos, envolva a sua família de fé nisso e creia que Deus vai falar, Deus vai dar direção. Eu acredito nisso, creio nisso com toda a convicção, que quando nós buscamos a Deus, Ele se revela a nós. Por isso, não tenha pressa. Não queira resolver todas as coisas da sua maneira, mas espere. É bom aguardar em silêncio, ouça Deus, busque a Deus, desenvolva uma amizade profunda com Deus. Lembrei de uma música de um cantor aí que a gente gosta muito lá em casa, que é o Marcos Almeida, e tem uma música que ele diz o seguinte: eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei, mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Enquanto nós esperamos, nós caminhamos. Então, diante das frustrações, espere, mas diante das frustrações, viva pela sua fidelidade a Deus. Abacuque diz, Deus diz para Abacuque que o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. Quando Deus se refere ao justo no texto de Abacuque, ele está se referindo ao reino de Judá, ao povo de Deus. Mas nós temos essa mesma expressão usada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, provavelmente, ele aprofunda essa concepção. E olha o que os dois textos do apóstolo Paulo falando sobre o justo. Olha o que ele diz lá em 1 Romanos 1,17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Também quero ler Gálatas 3, 10, 11 e 12. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob a maldição, pois as Escrituras dizem, maldito quem se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz quem obedece à lei viverá por ela. O que Paulo está colocando para nós é algo que mudou a cabeça de um reformador chamado Martinho Lutero, que é a questão da justificação. O justo, para o apóstolo Paulo, é aquele que é reto, é aquele que é inocente. Por isso que eu disse aqui que o apóstolo Paulo, ele aprofunda muito mais esse conceito de quem é o justo. Porque o justo agora, no Novo Testamento, não se refere a um povo específico, mas se refere a uma pessoa, a um homem, a uma mulher. Para Paulo, o justo é aquele que é reto, que é inocente. Um estudioso, enquanto eu preparava aqui essa meditação, olha a definição que ele dá para aquele que é justo. É o estado aceitável a Deus que o pecador adquire mediante a fé, pela qual abraça a graça de Deus, que lhe é outorgada na morte expiatória de Jesus Cristo. O que Deus ofereceu para ajudar, e é isso que os estudiosos, e é isso que dá a entender, que era um exemplo daquilo que Cristo faria pela humanidade. O que Paulo está mostrando para nós, e o que Deus está deixando muito claro para o profeta Abacuque também, é que não é pela arrogância, não é pela confiança em si mesmo que nós somos salvos, mas nós somos salvos pelo que Jesus fez. Então, o justo, e eu queria que isso ficasse claro para você, quem é o justo hoje? Justo é aquele que confia na obra de Jesus, é aquele que confia e vive pela sua fidelidade. E aqui fidelidade e fé são palavras paralelas, pela sua fidelidade a Deus. Pastor Isaltino, ele vai definir
esse viver pela fé da seguinte maneira: é pela fidelidade em palavras e atos, pela ligação com Deus e por uma imperturbável confiança nas promessas de Deus que Judá viverá. É assim que um cristão vive. Viver pela fé em dias difíceis, dias de frustração, é ter confiança naquilo que Deus fez através de Jesus. O nosso chamado, meu chamado, seu chamado, é nós vivermos uma vida de confiança irrestrita e absoluta em Deus. Você pode crer, meu amigo, minha amiga, que Ele tem caráter, Ele é digno de confiança. Você pode viver com essa certeza. Não é na nossa força, não é nos nossos méritos, não é na nossa inteligência. Não, isso é coisa de arrogante. Isso é coisa de quem não conhece a Deus, mas eu e você somos chamados a viver pela fé. Vivemos a partir dessa confiança que nós temos naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós vivemos apegados nessa certeza de que essa história está sendo escrita. Eu posso afirmar para você nessa manhã, eu vivo na certeza daquilo que Jesus é o melhor que eu posso ter. Eu não vivo baseado na minha força, mas eu vivo uma vida de dependência. Por isso eu posso dizer para você e encorajar você nessa manhã, não pare diante das frustrações. Não rompa com Deus, mas viva e viva pela fé. Se apegue a Cristo e aquilo que Ele lhe oferece a partir da cruz do Calvário. Viva com convicção daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Eu tenho a plena certeza que aquilo que Cristo fez na cruz é suficientemente total para que eu e você vivamos uma vida com significado. Eu acredito nisso. Por isso, o meu convite para você nessa manhã é: se renda, se entregue, confesse a Ele como Senhor da sua vida. Não viva mais como um arrogante, não viva mais acreditando na sua própria força, mas se renda a Jesus, se entregue a Ele e viva uma vida de fé. Viva baseado naquilo que Deus tem para você e não a partir daquilo que você acha, daquilo que você pensa por você mesmo, mas se entregue, dependa, se renda totalmente a Deus. Eu acredito que essa palavra, essa conversa de Abacuque com Deus pode nos ensinar muito. Somos chamados adiante dos nossos até quando, diante das interrogações que a vida nos coloca, a esperar e saber que Deus vai responder a gente. Mas a gente, enquanto espera, a gente vive pela fé, porque o justo viverá pela fidelidade de Deus. Nós somos destes que vivem ancorados, que vivem apegados àquilo que Deus promete, àquilo que Deus fez em Jesus na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que você se renda, que você se entregue e que diante das frustrações da sua vida, você possa confessar o senhorio de Jesus na sua existência e que você aguarde, porque Ele há de falar com você, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco. E a minha oração nessa manhã para aqueles que nos assistem é que o Senhor nos ajude a esperar. Não é nada fácil, não é das coisas mais simples que nós temos a fazer, mas nós entendemos que o Senhor nos chama para uma vida de espera, que a gente faça nascer o fruto da paciência em nós, mas que a gente também viva, não pela nossa força, mas que a gente se lembre que o justo, aquele que foi justificado, não vive na sua força, mas vive pela fé, vive confiado totalmente naquilo que Jesus diz, naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus prometeu. E é assim que a gente quer viver a nossa vida, pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Se você puder estar com a gente presencialmente domingo que vem, faça a sua inscrição a partir de terça-feira. Se você não pode estar com a gente ainda,
nós estaremos aqui também disponibilizando a nossa reflexão no próximo domingo, nesse mesmo horário, tá bom? Uma boa semana, que Deus abençoe você e toda a sua família.